o desejo grande deles de cooperarem conosco. Bom, a Rússia, não quero comentar porque é complicado, muito complicado, é uma transição, né? Mas, enfim, eu acho que nós temos um espaço grande de cooperar com esses países, especialmente Índia e China. Acho que é fácil também com a África do Sul. E a Rússia tem complexidades que são, acho, conhecidas da diplomacia brasileira. Bom, eu queria encerrar dizendo que eu acredito muito na cooperação com esses países do BRIC. Há semelhanças, ainda grandes sobre certos aspectos, mais do que as diferenças. Por exemplo, em termos de produção científica, nós estamos levando em conta o tamanho das populações, nós estamos à frente da Índia e da China. Se não levarmos em conta, estamos abaixo, mas não é muito, não. Em termos numéricos, né, de produção científica, em revistas indexadas internacionalmente, é conhecido que nós estamos no 13º, 12º lugar, a Índia em 8º, e a China em 2º, uma tendência muito grande de dentro de 10 anos, menos de 10 anos, ser até a primeira. Mas tem outro lado da moeda que é tão relevante quanto esse, que é a média de citações que os artigos recebem dos respectivos países, que é um indicador, com todas as limitações de indicadores, também dizer, ó, a produção é maior, claro que isso é um indicador com limitações. Esse outro vai mais para o lado da qualidade. A citação, em geral, é maior se a revista é melhor, quando está sendo publicada. Também tem limitações. Nesse aspecto, nós estamos à frente da China e da Índia. Talvez vocês não saibam isso. Mas é muito pouco. E a inclinação, todos crescem. A média de citação em relação à média mundial. Mas o crescimento do Brasil está menor do que o da China e da Índia. Nós estamos, se quiser, ameaçados, entre aspas. Então, é por isso que eu vivo dizendo por aí que nós temos que acelerar o passo. Muito obrigado. Em seguida, nós vamos agora ouvir o senhor Maurício Antônio Lopes, diretor executivo de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa. Boa tarde a todos. Grande prazer estar aqui. Eu gostaria de cumprimentar os distintos colegas da mesa, agradecer ao BRICS Policy Center pela oportunidade de vir aqui compartilhar um pouco da nossa experiência e da nossa visão em cooperação internacional, mais especificamente no contexto da cooperação com o bloco BRICS. E também pela oportunidade de visitar a universidade pela primeira vez, um lugar tão maravilhoso. Então, uma grande satisfação. Muito obrigado pelo convite. Obviamente que essa breve intervenção minha vai ter o viés da nossa especialidade, que é pesquisa agropecuária. Eu represento a Embrapa, que é a maior instituição de pesquisa agropecuária na América Latina e talvez a maior organização de pesquisa agropecuária em todo o cinturão tropical do globo. E eu vou também talvez correr um pouco de risco, porque não sei se é exatamente o que os organizadores esperavam. Eu não vou revisitar
o tema que já foi tratado aqui de forma muito brilhante pelos dois palestrantes que me antecederam, as possibilidades de cooperação e o potencial de cooperação com os 5 componentes do bloco BRIC. Mas eu vou, ao contrário, compartilhar com vocês um pouco da experiência da minha organização em cooperação internacional. Obviamente, que vai além do bloco BRIC, mas que tem também algumas interfaces com países do bloco. Para os que não sabem, a Embrapa é uma instituição relativamente nova, nós acabamos de completar 38 anos de idade, mas, a despeito dessa curta trajetória, a Embrapa tem bastante experiência em cooperação internacional. Nos últimos 15 anos, a empresa investiu de forma bastante objetiva e significativa em cooperação internacional. Recentemente, o estatuto da nossa empresa foi alterado para que ela pudesse intensificar o seu trabalho em âmbito internacional. Então, hoje a Embrapa tem um arcabouço legal, jurídico, que permite que ela tenha uma ação bastante mais organizada e bastante mais, digamos, visionária em relação à cooperação internacional, tendo em vista os desafios e as oportunidades que estão postas para o Brasil em cooperação internacional no âmbito da ciência, tecnologia e inovação para os setores agroalimentar e agroindustrial. No entanto, antes de passar rapidamente pela nossa trajetória e experiência em cooperação internacional, eu gostaria de fazer algumas breves colocações que são um pouco parte também da nossa experiência e da nossa vivência em cooperação internacional. Eu não poderia passar por aqui sem fazer essa colocação, né, que eu acho que a gente tem um passivo no que eu chamo inteligência estratégica para a cooperação. Eu acho que não é só o Brasil, muitos países do bloco BRIC também ainda carecem de consolidar o que eu chamo de uma inteligência estratégica que seja capaz de identificar desafios e oportunidades em cooperação internacional. E isso está, na verdade, na base da cooperação científica e tecnológica, se a gente quer fazê-la de forma planejada, inteligente e consequente. Sem inteligência, sem planejamento, sem capacidade de antevisão de riscos, oportunidades, desafios, fica difícil você planejar e levar adiante uma estratégia de cooperação que seja organizada e que seja tempestiva e consequente. E como eu venho da área de pesquisa agropecuária, eu me permito usar essa alegoria, não é crítica a ninguém, mas eu creio que ainda perdura, especialmente no ambiente de ciência, tecnologia e inovação, a visão de que cooperação você faz ligando as coisas, né? Quantas missões, quantos eventos, quantos documentos assinados, né? Quantos TCPs, né? E no fim das contas você pergunta, o que virou isso tudo, né? Quais foram os resultados? Então, eu acho que há um aprendizado que todos ainda precisam fazer, especialmente no momento em que cooperação em âmbito internacional se torna cada vez mais intensiva em comunicação, em relacionamentos. A cooperação, para ela funcionar, ela tem que ser muito intensiva em comunicação e relacionamentos. Nós temos que ser muito hábeis em construir, estabelecer propósitos comuns, e a gente tem que ter um processo de gestão da cooperação que leve a alinhamento de esforços. Então, assinar documento, muitas vezes, é o primeiro passo de um processo extremamente complexo, que precisa ser desenvolvido de uma forma extremamente planejada, utilizando conceitos e ferramentas novos, e eu cito aqui o conceito de comunicação e informação. Nós já não estamos mais na era da informação, a gente está caminhando rapidamente, como os especialistas dizem,
para uma era da inteligência coletiva, onde as novas ferramentas, os novos conceitos, as redes sociais nos dão uma nova perspectiva de criar interações, de construir relações, de construir, inclusive, uma ciência nova, né, mais compartilhada e, digamos, mais visionária, que incorpore a experiência, a visão, a cultura, né, de diferentes atores. Isso é extremamente importante num momento em que os desafios para a ciência se tornam cada vez mais complexos. Nós temos desafios hoje que são transnacionais, transboundary. Os desafios relacionados a clima, descarbonização das economias, as novas ciências que surgem, que na verdade são verdadeiras transdisciplinas, eu cito aqui a nanotecnologia, né, que nos empurram para fora dos compartimentos convencionais, né, da ciência convencional, que exigem que a gente, na verdade, quebre barreiras ou pelo menos abra algumas janelas, né, nos muros da ciência convencional para que a gente consiga enxergar os outros compartimentos e a gente consiga falar as outras linguagens e que a gente consiga, no fim das contas, construir de forma conjunta. Os desafios, então, são enormes e o meu ponto aqui, com esses primeiros slides, é para dizer que, na minha visão e na visão da minha organização, a cooperação é um processo complexo, que exige ferramentas, estratégias e processos sofisticados, né, se a gente quer que realmente a cooperação funcione. Uma outra coisa que permeia um pouco a nossa cultura de cooperação é essa dos modelos, digamos, genéricos para a cooperação, né? E a Embrapa aprendeu ao longo desses últimos anos que, eu coloco aqui essa frase, one size does not fit all. Você precisa trabalhar o conceito de tailor-made. E eu acho que esse conceito ele se encaixa muito no caso dos BRICS. Eu não preciso voltar ao professor Cassiolato, o professor Palles discutiram, e também no painel anterior, né, a grande diversidade, né, que está representada nesse chamado bloco BRICS. Óbvio que é na diferença e na diversidade que a gente encontra as melhores oportunidades para se construir alinhamentos e sinergias, mas nós não podemos ignorar, né, olhando esse conjunto de países, que nós estamos lidando aqui com uma realidade extremamente complexa, extremamente diversa, as diferenças no âmbito político, geopolítico, das ciências, das políticas de P&D, das políticas industriais, do posicionamento desses países em relação às grandes questões globais relacionadas a clima, meio ambiente, a descarbonização das economias, a green growth e a economia verde. É um conjunto extremamente complexo de questões com as quais nós temos que lidar e tratar se nós queremos construir alinhamentos, interações produtivas, né? E uma realidade, o professor Palles trouxe essa questão, a visão de CIT e a vinculação da visão de CIT com inovação. A nossa experiência na Embrapa é que é cada vez mais difícil e complicado você desconectar ou desvincular a visão de cooperação em ciência da visão de cooperação em inovação.